O assunto de hoje da disciplina arte, dançar e pensar a sociedade. Para me falar desse assunto, eu busquei uma artista que fala muito desse assunto, Anjo Viana. Essa mulher com a mente brilhante em fazer essa arte. Ela trabalha bem dentro do balé. E a Anjo Viana, a história de vida dela se confunde com a história da própria dança no Brasil, onde ela criou. Ela foi casada com Krauss. Krauss teve uma ideia de convocar umas mulheres domésticas que fazia aquele serviço todos os dias dentro de casa, doméstico, e começou a pedir para eles, para esse local, fazer essas aulas, como fosse uma atividade física, tirando todos os estresse doméstico. E ele teve essa ideia brilhante, Krauss, casado com Anja Viana. E ele convocou as domésticas para levar escova de lavar roupa, pano de prato, pano para limpar o chão, rodo, vassoura. E nesse conjunto, que é interessante, ele busca e apresenta para ela esse conhecimento dele, essa teoria dele em prática, que todas fizessem o mesmo movimento que estivesse fazendo em casa, como fosse varrer uma casa, estava varrendo o local do local que a gente estava fazendo essa apresentação. Então ele criou essa maneira de tirar essa rotina, e dentro disso ele fez essa arte, e essa arte nós podemos ver que ela atraiu um exercício físico ou atividade física. Interessante disso, que me chamou muita atenção, foi a inteligência de Krauss. E em 1971, a Anja Viana, ela conheceu Maria Alice Popp, uma carioca, onde elas começaram a fazer uma apresentação de balé. E no contexto dessa história, foi surgindo várias artes, e lá em 1960 surgiu o hip hop, onde surgiu nos bairros, periferias, com pessoas brigando por uma igualdade, uma igualdade racial, onde era muito criticado a raça negra. E o hip hop, ele foi criado em 1960 para lutar pela igualdade. Isso que é interessante. E nós podemos ver que dentro do contexto, dançar e pensar a sociedade. Como dançar e pensar a sociedade, às vezes as pessoas não dançam, as pessoas querem pensar, às vezes as pessoas não pensam, a sociedade quer enxergar, quer ver. Então, nesse contexto, lendo essa história, que eu vou estar enviando para vocês em PDF, essa aula, vou estar enviando atividade para vocês retornar para mim respondido essas atividades. Queridos, observa bem dentro dessa atividade, observa bem desse contexto em PDF que eu vou enviar para vocês. A história dessa mulher é muito incrível. Então, até hoje, no século XXI, que nós estamos vivendo no país brasileiro, no nosso país, existe uma escola, faculdade, com o nome dela, a Faculdade Escola Anjo Viana, é onde dança, aprende a dançar, e dentro dessa dança é uma cultura, e ela foi professora de muitos atores brasileiros, tanto teatro e como fora do teatro. Ela ensinou o comportamento de comportamento corporal de uma apresentação. Então ela é a mãe, eu digo assim, ela é a mãe da arte brasileira. Então eu vou estar enviando para vocês. Muito obrigado, tenha uma ótima tarde e parabéns para vocês, meus queridos.